Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu quero fazer o último vídeo aqui de novembro falando de uma data super importante que foi estabelecida há alguns anos, né, que é o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E por isso eu tô trazendo aqui para vocês um trechinho de um seriado que tem excelentes exemplos de preconceito corporativo. Eu separei alguns trechos e eu vou divulgá-los aos poucos no meu canal no Instagram. E depois eu vou trazer em outros vídeos. Mas esse trecho que eu vou passar aqui para vocês, ele é extremamente significativo. Então eu espero que vocês assistam, ele é bem curtinho e daqui a pouco eu falo sobre isso. He just deserves my all. Oh, come on, man. Don't be such a martyr. You know you don't have to give your life to this place. You're black with an Eddie bonus. Your success is pretty much guaranteed. Bom, vocês já viram esse trechinho? Ele é extremamente emblemático para essa data. Porque os personagens trabalham no escritório de advocacia, que trabalha muito com fusões e aquisições, um dos mais importantes de Nova York. Inclusive no seriado mostra que o Taylor, que é o personagem negro, ele é formado por Harvard, que não é pouca coisa. E aí o outro rapaz, a maioria, né, dos funcionários do escritório é branca e são homens, grande maioria. E aí ele solta essa frase que o outro não precisa fazer o trabalho dele, não precisa colocar o esforço dele, porque ele é negro e gay, assim que ele se refere ao Taylor, então ele é praticamente um ativo e ele vai ser promovido porque ele não precisa se esforçar, que o trabalho dele já está garantido. Eu fico pensando o quanto, vamos dizer assim, eu acompanhei alguns momentos do mercado de trabalho quando houve essa mudança de empresas que eram majoritariamente masculinas e brancas para a entrada de mulheres, lógico, já havia mulheres no mercado de trabalho, mas principalmente em posições de subordinação. Então, quando começa a haver essa transição, e quando a gente começa a falar de igualdade racial dentro dos escritórios. E eu me lembro, e que não é há tanto tempo, e que até hoje a gente continua tendo praticamente as mesmas dificuldades, de fazer a atração de pessoas negras para os quadros de funcionários. É óbvio que, talvez não seja óbvio para a maioria, né? Que às vezes é óbvio para mim, mas não se pode ter os mesmos critérios de seleção quando você não parte da mesma base. Então, se você está falando que você tem as melhores universidades com pessoas que tiveram uma oportunidade de educação melhor, que majoritariamente são brancas, você não tem como, num corte por formação educacional, você não tem como fazer a atração dessas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, porque isso é partir de dois lugares que não são iguais. E isso fez com que no começo muitas pessoas dissessem: ah, mas nós procuramos candidatos negros, mas nós não temos acesso. Por quê? Por quê? Porque os desejos, as características daquele profissional não eram reais. Eram desejáveis, mas não eram... era praticamente uma agulha dentro de um bolo de areia ali para você encontrar. Hoje, as empresas têm flexibilizado mais isso, inclusive as empresas têm, principalmente para a área de tecnologia, embora a gente esteja vendo aí no mundo uma onda também grande de demissões de grandes nomes da tecnologia, mas as empresas têm tentado, através das suas próprias formações, eliminar um pouco esse gap, esse buraco que tem entre a formação desejada
que não existe contra o que nós queremos como candidatos. E aí, a partir de uma formação exclusiva, dedicada, elas conseguem trazer um pouco e diminuir esse espacinho aí de diferença. Mesmo assim, ainda não é suficiente para a gente eliminar de uma vez esse nosso desnível, desequilíbrio educacional. Temos visto várias iniciativas com organizações não governamentais que trabalham no contraturno escolar para ensinar outras coisas, para manter as crianças que não têm condições de ir para escolas de boa qualidade, para fazer com que essas crianças aprendam outras coisas, se mantenham ocupadas com atividades físicas de lazer enquanto os seus pais trabalham, porque aí elas também têm a oportunidade de se desenvolver e conhecer outro lado do que eventualmente cair na marginalidade ou ficarem expostas e vulneráveis dentro das suas próprias residências e famílias, né, e círculo ali de moradia. E eu me lembro de ter conversado com uma pessoa negra, que é de uma comunidade, e ela comentou comigo, e aí eu sei que isso é um tema bastante polêmico, mas ela comentou comigo da questão das cotas universitárias. Porque quando nós falamos de formação educacional, é só a gente estudar o sistema educacional brasileiro para a gente saber que a escola pública ela não oferece as mesmas condições, na grande maioria das vezes, do que as escolas particulares. Não estou generalizando, existem exceções, várias exceções, em vários estados, São Paulo, Sul, Norte, Nordeste. Mas, por outro lado, se a grande maioria não tem acesso a uma educação de qualidade e eventualmente não vai conseguir pagar uma universidade de qualidade, é claro que não adianta esperar que essas pessoas consigam passar no vestibular aqui em São Paulo, numa FUVEST, mas a gente tem a Unesp, que é no interior de São Paulo, e outras tantas universidades no Norte e Nordeste. O ponto é, algumas pessoas dizem que não, que as cotas estão erradas e que a gente teria que essas pessoas que não têm acesso a uma educação, mas elas podem ter força de vontade e chegar lá, como há casos de quem chegou lá. Mas a gente sabe, sim, há casos de quem chegou lá, mas são pouquíssimos casos, porque a maioria dessas crianças que estão em comunidade tem não só a vulnerabilidade de saúde familiar, mas também alimentar. E a gente sabe, porque há estudos que mostram, que a vulnerabilidade alimentar também causa um despreparo físico para o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo, principalmente nos anos iniciais de vida. Talvez as cotas não sejam a melhor solução, talvez elas sejam, mas falta um diálogo, falta uma aproximação para tentar encontrar soluções que trabalhem com todos os envolvidos, e as cotas foram uma das soluções encontradas para tentar reduzir um pouco esse desequilíbrio. Mesmo assim, não para apenas no sair das universidades. Por quê? Porque quando chegam ao mercado de trabalho, dependendo das expectativas, elas acabam também sendo irreais por parte das empresas. Eu me lembro que uma conhecida acabou fazendo um trabalho numa grande empresa de tecnologia para recrutamento, que era falar realmente sobre diversidade e inclusão dentro dos quadros de trabalho. Por quê? Porque não adianta trazer pessoas diversas se você não faz um trabalho de preparo com quem está na linha de frente dessas empresas e não está apto a receber essas pessoas, sejam elas de gêneros distintos, de raças distintas, de credos distintos. Então, precisa haver também um bom preparo, e isso a gente só consegue fazer fomentando uma abertura, uma comunicação, uma empatia entre ambos lados, mesmo que eu não consiga vivenciar a realidade do outro, mas que eu consiga, de certa maneira, entender dentro do meu
do meu repertório, entender um pouco qual é o escopo de vida do outro e talvez poder entender de onde vêm as suas motivações e trabalhar com isso para fazer algo melhor. Neste dia 20, eu sei que há muitos movimentos que se articulam para trabalhar essa questão da diversidade, mas nós temos que fazer todos a nossa parte como coletividade. A gente, na nossa sociedade hoje, temos a tendência de lidar com o que está próximo de nós, mas se a gente não quebrar essas nossas bolhas e a gente não tentar entrar um pouco na realidade do outro, não vamos conseguir trazer diversidade. E por que a diversidade também é tão importante? Porque quando nós falamos de empresas sustentáveis, empresas com longevidade para enfrentar os desafios daqui para frente, e isso não é de hoje, tá? Isso é de 2 anos para cá, o próprio Fórum Econômico Mundial disse que equipes diversas e multidisciplinares são um dos fatores que vão levar as empresas a essa longevidade, porque trazem o quê? Olhares plurais, trazem diversidade de olhares e de pensamentos, que é o que enriquece a nossa vida, que é o que enriquece o nosso cotidiano, que é o que traz a criatividade, que foi o que eu falei no vídeo anterior. Então eu deixo para vocês hoje a reflexão, primeiro desse trecho que eu falei aqui, do Hierarquia, que é esse seriado que está no Netflix, e você pode assistir se você tiver o acesso a essa rede. Até que ponto nós, eu, você, todos nós, pensamos dessa maneira, que a partir do momento em que a pessoa entra na empresa, se ela for diversa, ela já tem o emprego garantido. E não olhamos as competências daquela pessoa, não olhamos para aquela pessoa como outro ser humano como nós. Ao longo da semana, eu vou deixar também alguns exemplos, algumas dicas de filmes e livros que vocês podem acessar. Eu já deixei no passado, tem aqui no Instagram de referências, mas eu vou deixar também algumas outras referências para a gente estudar sobre o tema, porque infelizmente nós ainda temos muitos exemplos de preconceito no nosso dia a dia, que podemos ver tanto no menino que entra com seus pais numa loja de grife, como aconteceu há pouco tempo e o menino foi colocado para fora, como os casos de agressão em supermercados por conta de, às vezes por conta de suspeitas de roubo, que muitas vezes são infundadas. Então, vou deixar aqui também, durante a semana, algumas dicas que servem para a nossa reflexão.